Então, aqui eu vejo que o que nós já estamos encaminhando já é um avanço. Mas eu penso que o ser humano não pode ser, em absoluto, que carrega 20 ou 30 ou 40 quilos. O ser humano não é burro de carga. Vamos respeitá-lo. Obrigado. Muito bem. Agora, o último inscrito é o doutor Antônio Bauman, relator do voto pela aprovação do PLS. Deputado Antônio Bauman. Bom, meu caro presidente, meus caros companheiros, eu confesso para vocês que, baseado na filosofia e no espírito dessa comissão, onde todo o movimento inicial e a preocupação inicial é não incorporar custo ao sistema produtivo brasileiro, não onerar a vida de quem produz, de quem investe, de quem empreende no Brasil. Essa comissão é resistente de princípio a qualquer coisa que fira esses princípios essenciais. E tem demonstrado sobejamente, com tantas matérias que entraram aqui de uma forma que a gente percebe que não considera a realidade de quem produz no Brasil, porque já basta um sistema fiscal tributário esdrúxulo, já basta o inferno da burocracia brasileira, que hoje impede quem produz e quem empreende de exercer os seus talentos e construir um país moderno. E, na oportunidade, eu quero dizer que um país não é rico porque tem programa social. Um país é rico porque produz, porque é competitivo, porque tem tecnologia incorporada a seus produtos. Uma Alemanha não é rica porque tem programa social, ou mesmo a China, ou outros países. Portanto, esse espírito foi que me deu, que me gerou o primeiro movimento quando eu fui avaliar essa questão, que é a proposta do nosso companheiro, senador Crivella. Mas, quando você começa a se aprofundar, não motivado pela primeira energia que lhe vem internamente, você começa a perceber que os medos que basearam a primeira preocupação, ele não existe, na verdade, presidente, companheiros. Nós estamos falando de uma lei de 1943, quando os portos do mundo inteiro, ainda não é o do Brasil, ainda era feito tudo aquilo que precisava de sacaria, que não era carga geral, que não precisava de sacaria, era feito em lombo humano. Os caminhões chegavam carregados em lombo humano, as movimentações na pequena empresa, nas grandes propriedades também eram feitas em lombo humano, e, logicamente, nós temos que compreender que a realidade hoje se alterou completamente, e é muito bom a gente ouvir uma comissão dessa falando, quando cada deputado toca num fato essencial que sequer havia lhe passado pela cabeça. O Bialha aí, quer dizer, em 1943 a mulher não estava no mercado de trabalho. Quer dizer, que realidade mais óbvia hoje, a gente compreender que hoje a mulher está no mercado de trabalho, meio a meio com o homem, em todas as cadeias produtivas, e isso é uma realidade que não foi considerada quando você bota o módulo de carga para carregamento individual. Esse ponto é importante que eu quero ressaltar, porque não vai ter impacto no sistema produtivo, não vai ter impacto na indústria, essencialmente. Ela vai... eu quero comentar isso um pouquinho adiante. Mas são realidades tecnológicas de 1943 para 1913, nós estamos falando de 60 anos depois. Então, 70 anos depois, isso aqui é uma lei de 70 anos atrás. Olha, hoje, as mercadorias, os processos de transporte, hoje é praticamente tudo containerizado. Eu não quero me alienar de um país continental que tem realidades tão diferentes em tantos lugares, mas eu quero dizer que a diferença entre a manipulação de mercadorias e de cargas de 1943 para cá é uma diferença brutal. Toda a associação de microempresas, está aí o deputado Florencio conhece profundamente
foi ministro da área, percorreu esse país inteiro, porque fui testemunha vivencial dessa gestão dele. Sabe que hoje qualquer associação de agricultores do interior do Brasil inteiro tem um tratorzinho, tem uma carreta, tem um carro de mão, tem uma... Nem jumento usam mais. No Nordeste brasileiro, jumento hoje é uma beleza a vida de jumento hoje. Nem parece o tempo que o Padre Vieira, né, escreveu o livro Jumento Nosso Irmão, né, com pena do jumento. Então, hoje, vida de jumento no Nordeste é uma coisa maravilhosa, não faz força para nada. Só pastando, com uma seca ele come ali um cardeiro, ainda escapa melhor do que todo mundo. Então, essa alteração é uma alteração que tem que ser considerada. E eu quero tirar o temor daqueles que... E conclamar os amigos a compreenderem que, como o Valdivino e os nossos outros companheiros que propuseram alternativas, é que não altera a questão do saco. A proposta é para carregamento individual da carga. Se você tem uma carga de 60 quilos, um saco de 60 quilos, bota num carrinho de mão, você está dentro da lei. A proposta não altera essencialmente. Mas nós não deixamos de considerar, como homem ligado à indústria, principalmente, e à vida empresarial, nós não podemos deixar de considerar que uma fábrica de cimento, cujo carregamento dos caminhões e das carretas é feita hoje em praticamente todas as plantas do Brasil automático, ele carrega o caminhão automaticamente, ele precisará de um ajuste na máquina, porque até a sacaria poderá ser do mesmo formato, do mesmo tamanho, das mesmas dimensões, que não altera a programação da máquina. Ela só vai ter menos cimento dentro, estou admitindo na pior hipótese, menos cimento dentro, para poder atender a possibilidade daquele cliente dele via manipular aquela carga de uma maneira individual. Quando nós falamos de uma maneira individual, nós temos que compreender que é um homem com 60 quilos na costa, isso é o que está ele querendo prever e livrar o país, porque essa era a realidade de 70 anos atrás. Então, ele está querendo livrar esse cenário. Qual é o cenário? Ainda existente, mas que hoje, com essa proposta, ela vai remeter para a necessidade de mecanizar no Brasil. E tem estruturas hoje muito baratas, o paletezinho, o carrinho de mão e tal, para você poder operar isso. Tem as carretinhas hoje no Brasil inteiro, no meio rural do Brasil inteiro. E então, ele está querendo livrar só e simplesmente a possibilidade de ainda ter núcleos no Brasil que estejam na realidade de 1943. O que tiver na realidade de 1943, ele terá necessariamente, ou será estimulado pelo projeto, a mecanizar, a ter um processo mais humano de operação dessas cargas na sua atividade produtiva. Então, esse temor do custo adicional, e nós somos extremamente, como nós já falamos, extremamente zelosos nessa comissão sobre esse tema, ele não é o custo principal das duas frações que nós temos que computar. De um lado, o custo que possa ser necessário para adicionar um layout de uma carga, ou um tamanho de um saco, né, ou de uma embalagem de ráfia ou de plástico, tal, que pegue determinado tipo de produto, mas nós temos que colocar na outra a fração da população do trabalhador brasileiro vitimado por um excesso de carga sobre a sua estrutura física, porque essa carga está sendo considerada em cima da estrutura dele, da coluna vertebral dele, da infraestrutura óssea dele, da parte muscular dele. Esse ator que existia no Brasil. Eu não sei se falei da vez passada, meu avô era bodegueiro, presidente, no interior. O bodegueiro era aquele que compra lá o caminhão de arroz, ou de milho, ou de cimento, e nós tínhamos lá o chapeado. O chapeado era o indivíduo, tinha um chapéu de couro com uma chapa de bronze com um número. Aí um caminhão chegava para descarregar, fulano, chama ali o 32. O 32 era um camarada com 2 metros cúbicos de homem, de tanto carregar saco no sertão, mas aqueles homens, 45 anos, eram homens inutilizados. Eles realmente não tinham mais condições de operar
na sua vida produtiva. Então, o temor de um custo adicional à indústria ou ao sistema produtivo, o próprio processo de adequação em função do PL proposto pelo senador Crivella, ele não tem o impacto que a gente imagina, porque ele não necessita alterar o saco de 60 quilos. Ele vai precisar alterar se aquele saco de 60 quilos é manipulado individualmente por pessoas, ele vai ter que colocar ali um equipamento que possa favorecer a divisão dessa carga individual. Quer dizer, a proposta não é eliminar toda a sacaria de 60 quilos, não. É eliminar a figura que existia em 1943, que a gente, afinal de contas, modernamente precisa varrer do Brasil essa defasagem da visão que a lei de então justamente colocou, mas que hoje é inaceitável em função das próprias realidades que foram aqui tão bem, tão sabiamente colocada pelos nossos companheiros. Cada um tocou num ponto essencial, né? E na verdade, uma parte que eu percebo, que foi a energia inicial que nos levou a fazer uma apreciação inicial contra essa ideia e contra o projeto, é que não existe custo adicional profundo, essencial, pelo lado do empresário, mas existe sim. Esse é real, é verdadeiro e grande, que é a inutilização da vida produtiva de uma fração muito importante do trabalhador brasileiro. Bom, então, era essencialmente isso, presidente. E conclamar os colegas desvencilhado dessas preocupações, e a preocupação é a alma dessa preocupação do deputado Valdivino, é a alma dessa comissão. Eu estou vendo, porque é assim que nos motiva também, dentro dele, no sentido de compreendendo a realidade do país, a gente não penalize quem produz, mas não é o caso. Então, eu pediria aí aos colegas que acompanhassem o nosso voto, porque isso vamos certamente fazer um bem muito grande, é uma fração muito grande da população brasileira, sem ao mesmo tempo colocar sobre o ombro do empresariado brasileiro o ônus de colocar um ser humano para carregar individualmente 60 quilos nas suas costas. Muito bem, eu gostaria, só antes de colocar em votação, de fazer algumas ponderações. E a primeira delas é elogiar a coerência, a sensatez dos membros desta comissão. Tanto os que se posicionaram a favor, como os que sugeriram fazer alguns ajustes, eu acho que foi extremamente coerente. Essa comissão, mais uma vez, mostra a sua maturidade diante de temas polêmicos e temas